O tiro de pistola que acabou com o noivado de Diana Thornton ecoava em sua mente. Era tão claro como se tivesse acontecido momentos atrás, e não há 3 semanas. E agora, ela estava sentada no vagão empoeirado de um trem, indo para o oeste. Tinha apenas uma mala de viagem, uma reputação arruinada e o peso da decepção de sua família. Esse peso pressionava seu peito como uma faixa de ferro. Ela havia embarcado em St. Louis naquela manhã. Seus dedos tremiam ao entregar a passagem ao condutor. Ela evitou seus olhos, pois tinha certeza de que todos podiam ver sua vergonha. Estava escrita em seu rosto como letras escarlates. Os outros passageiros tomaram seus assentos com a indiferença casual de viajantes rotineiros. Mas Diana se sentia exposta, como se seus pecados estivessem pintados em sua pele para todo o mundo julgar. Seu pai lhe dera dinheiro suficiente apenas para a passagem de volta para Nevada, e nada mais. Seu rosto parecia esculpido em pedra quando ele lhe entregou as notas. Ele não conseguiu ou não quis encontrar seu olhar. Sua mãe, claro, havia chorado. Mas aquelas lágrimas foram pelo nome manchado da família, e não por Diana. O trem chacoalhava para o oeste, atravessando o Missouri. Diana pressionou a testa contra o vidro frio, observando a paisagem passar como um borrão. Ela tinha ido para St. Louis com tanta esperança, 6 meses antes. Usava seu melhor vestido de viagem e carregava cartas de apresentação. Eram para alguns primos distantes de sua mãe. O plano era simples: encontrar um marido adequado entre a crescente classe mercantil da cidade. Alguém refinado e educado que pudesse tirar a família Thornton da vida rude da fronteira. Seus pais haviam roteirizado seu futuro com tanta certeza. E Diana havia seguido o plano deles, pois ainda não tinha aprendido que seus próprios desejos poderiam importar. Ela conheceu Frederick Ashworth em um sarau em setembro. Ele era bonito daquele jeito polido que os homens da cidade cultivavam. Tinha bigodes cuidadosamente aparados e ternos que lhe caíam como se tivessem sido derramados sobre seu corpo. Ele falava de empreendimentos comerciais e refinamento cultural. A tia de Diana sussurrou que ele vinha de uma família rica e tradicional. O tipo de família que abria portas por toda a cidade. Quando ele começou a cortejá-la, Diana sentiu o peso da expectativa se transformar em algo que parecia triunfo. Suas cartas para casa estavam cheias de detalhes cuidadosamente editados. Pintavam um quadro de um namoro que sua mãe poderia orgulhosamente compartilhar com as damas de Rawhide. Mas Frederick Ashworth tinha segredos que nenhum polimento poderia esconder. Diana os descobriu por acaso, em uma noite de novembro. Ela chegou cedo a um jantar e o encontrou em um abraço comprometedor com a esposa do anfitrião. A cena congelou em sua mente como um daguerreótipo. As mãos de Frederick emaranhadas no cabelo de outra mulher. A risada da mulher interrompida pelo choque. E o próprio suspiro engasgado de Diana, que despedaçou o momento em 1000 pedaços irreparáveis. Ela deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter terminado o noivado discretamente e voltado para casa com alguma desculpa digna. Mas Diana fora criada na fronteira, onde o confronto era a moeda de troca. E o silêncio era frequentemente confundido com fraqueza. Ela confrontou Frederick naquela mesma noite. Sua voz tremia de traição e raiva. Ele tentou amenizar a situação com mentiras ensaiadas. Mas quando Diana ameaçou expô-lo, sua máscara caiu por completo. A discussão se transformou em algo feio e público. O pai de Frederick, desesperado para proteger o nome da família, virou a história de cabeça para baixo. Ele agiu com a eficiência implacável de um homem que entendia como a sociedade funcionava. Quando os rumores terminaram de se espalhar pela sociedade de St. Louis, Diana havia se tornado a vilã. Uma garota da fronteira ardilosa que tentou prender um homem respeitável com acusações falsas. Isso depois que ele descobriu as indiscrições dela. As mentiras eram tão elaboradas e tão amplamente acreditadas que a tia de Diana implorou para que ela fosse embora. Ela pediu para que partisse antes que o escândalo manchasse toda a família. Então, lá estava ela, voltando para Rawhide em desgraça. Tinha 22 anos de idade e carregava o peso de uma reputação que não merecia. O trem a levaria até Carson City. De lá, ela teria que encontrar transporte para atravessar 30 milhas de deserto alto para chegar em casa. A carta de seu pai, breve e fria, deixava claro que ela não seria recebida de braços abertos. Os Thornton
Eram pessoas respeitáveis, ele escreveu, e as ações de Diana tinham consequências. O trem parou em uma pequena cidade do Kansas pouco depois do meio-dia. Diana permaneceu em seu assento enquanto outros passageiros desembarcavam. Eles queriam esticar as pernas ou comprar comida dos vendedores na plataforma. Ela não tinha apetite e menos ainda desejo de encarar olhares curiosos. Ela estava estudando seu próprio reflexo no vidro da janela. Tentava reconhecer a mulher que havia se tornado quando ouviu botas no piso de madeira do vagão. Uma sombra caiu sobre seu assento e uma voz disse: "Com licença, senhorita, este lugar está ocupado?" Diana ergueu os olhos e encontrou um cowboy parado no corredor. Ele segurava uma passagem em sua mão calejada pelo trabalho. Ele era alto e magro, do jeito que os homens ficam quando passam a vida fazendo trabalho físico pesado. Tinha a pele escurecida pelo sol e linhas ao redor dos olhos que sugeriam que ele sorria com frequência. Suas roupas estavam limpas, mas bem gastas. Calças de brim, um colete marrom sobre uma camisa azul desbotada e um chapéu que já vira dias melhores. Tudo nele falava de trabalho honesto e meios modestos. "Não está", disse Diana em voz baixa, gesticulando para o assento vazio ao seu lado. Ela esperava que o cowboy seguisse em frente, para encontrar um assento com companhia mais promissora. Mas ele se acomodou ao seu lado com um aceno de agradecimento. "Muito obrigado", disse ele, colocando uma pequena bolsa de couro a seus pés. "Meu nome é Caleb Xavier. Estou indo para Carson City." Diana hesitou antes de responder. Ela passara as últimas 3 semanas tentando ser invisível, evitando conversas e conexões porque parecia mais seguro do que arriscar mais julgamentos. Mas havia algo na expressão aberta daquele cowboy que a fez querer lembrar como era a interação humana normal. "Diana Thornton", disse ela, "eu também estou indo para Carson City e depois para Rawhead." O rosto de Caleb se iluminou em reconhecimento. "Rawhead, conheço bem. O mundo é pequeno, eu suponho. Tenho um rancho a cerca de 15 milhas ao norte da cidade. Estive fora vendendo gado em Kansas City e agora estou voltando para casa." Diana assentiu, mas não deu detalhes sobre sua própria jornada. Ela se virou de volta para a janela, esperando que sua linguagem corporal desencorajasse mais conversas. Ela não estava pronta para se explicar a um estranho, por mais gentis que seus olhos parecessem. Mas Caleb Xavier provou ser ou alheio a sinais sociais ou decididamente amigável. Enquanto o trem voltava a se mover com um solavanco, ele se acomodou em seu assento e disse: "É a primeira vez que viajo de trem, se pode acreditar. Geralmente ando a cavalo, mas ganhei dinheiro suficiente com o gado para tentar algo diferente. Tempos modernos, eu suponho." Contra sua vontade, Diana sentiu um pequeno sorriso puxar seus lábios. "O trem é mais rápido, certamente, embora eu não tenha certeza de que a velocidade seja sempre uma vantagem." "Correndo em direção a algo bom ou fugindo de algo ruim?" Caleb perguntou, e então imediatamente fez uma careta. "Perdoe-me, isso foi ousado. Minha mãe sempre disse que eu falo antes de pensar." Diana olhou para ele, surpresa com sua franqueza. "Um pouco de ambos, talvez. Ou nenhum. Estou simplesmente indo para casa." Caleb assentiu como se essa resposta fizesse todo o sentido. "O lar pode ser complicado. Saí do meu quando tinha 18 anos. Achava que precisava ver o que mais havia por aí. Passei um ano conduzindo gado até Montana. E imagine só, outro ano tentando a sorte na mineração no Colorado. Mas, eventualmente, voltei para Nevada porque percebi que estava procurando por algo que já tinha." Havia uma facilidade confortável em sua maneira de ser que Diana achou inesperadamente reconfortante. Ele não bisbilhotava nem pressionava por detalhes sobre a vida dela, mas também não preenchia o silêncio com conversa fiada. Conforme a tarde passava, eles entraram em um ritmo de companhia agradável. Caleb tirou um livro de sua bolsa. Era um exemplar desgastado dos sonetos de Shakespeare que parecia incongruente em suas mãos calejadas. E Diana se viu observando-o ler com um fascínio silencioso. "Você gosta de poesia?" ela perguntou depois de um tempo. Caleb ergueu os olhos e seu sorriso era genuíno. "Minha mãe era professora antes de se casar com meu pai. Ela se certificou de que eu aprendesse a ler e a apreciar a boa escrita, mesmo que minhas mãos fossem mais adequadas para cordas do que para livros. Shakespeare parece entender coisas sobre as pessoas que ainda são verdadeiras, mesmo aqui na fronteira." Diana sentiu algo se soltar em seu peito. Algum nó apertado de tensão que ela vinha carregando por semanas.
Eu sempre gostei mais das comédias dele. A maneira como os mal-entendidos se resolvem em felicidade. A forma como as pessoas se encontram apesar dos obstáculos. A vida deveria imitar a arte com mais frequência, disse Caleb suavemente. E havia algo em seu tom que fez Diana se perguntar que tristezas ele carregava por baixo de seu sorriso fácil. O trem continuou através do Kansas, e ao anoitecer, o condutor passou para anunciar que parariam para a noite. A parada seria em uma pequena cidade chamada Hayes. Os passageiros precisariam encontrar acomodação no hotel local e o trem retomaria sua jornada para o oeste ao amanhecer. O estômago de Diana se revirou. Ela havia orçado seu dinheiro com cuidado. Sabia que tinha o suficiente para a passagem de trem e talvez uma ou duas refeições. Uma estadia inesperada em um hotel poderia esgotar seus recursos completamente. A deixaria presa em algum lugar entre o Kansas e sua casa. Ela calculou rapidamente em sua cabeça, pesando opções que pareciam todas igualmente impossíveis. Caleb deve ter notado sua angústia, porque disse em voz baixa: "Está tudo bem?" Diana considerou mentir, mas estava cansada de fingimentos. "Eu não havia previsto uma parada noturna. Meus fundos são limitados." Caleb ficou em silêncio por um momento, e Diana se preparou para o julgamento, ou pior, para a pena. Mas quando ele falou, sua voz era prática. "O hotel em Hayes é administrado por uma viúva chamada Sra. Patterson. Ela é amiga da minha mãe, e eu fico lá sempre que passo por aqui. Tenho certeza de que ela lhe daria crédito sob minha recomendação, e você poderia acertar as contas quando sua situação melhorasse." O orgulho de Diana lutava com a necessidade. Ela fora criada para pagar seu próprio caminho, para nunca dever nada a ninguém. Mas a alternativa era dormir na estação de trem, ou pior. "Eu não poderia pedir que você fizesse isso." "Você não está pedindo, eu estou oferecendo." Os olhos de Caleb eram firmes e gentis. "Às vezes, aceitar ajuda não é fraqueza, senhorita Thornton. Às vezes, é apenas prático." Quando o trem parou em Hayes, Diana seguiu Caleb para fora da plataforma com sua mala de viagem na mão. Sentia-se como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. A cidade era pequena, mas movimentada. Tinha uma rua principal ladeada por prédios com fachadas falsas e o tipo de caos organizado que as cidades da fronteira cultivavam. O hotel da Sra. Patterson era uma estrutura de 2 andares com janelas limpas. E uma placa que prometia preços razoáveis e acomodações respeitáveis. A própria Sra. Patterson era uma mulher robusta, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes que pareciam ver tudo. Quando Caleb explicou a situação, ela olhou para Diana com um olhar avaliador. Isso fez Diana erguer o queixo defensivamente. "Qualquer amigo de Caleb é bem-vindo aqui", disse a Sra. Patterson finalmente. "Você paga quando puder, querida. Sem pressa e sem julgamento." Diana sentiu lágrimas inesperadas arderem em seus olhos. Fazia tanto tempo que ninguém lhe mostrava uma bondade tão simples. "Obrigada", ela conseguiu dizer. "Eu vou te pagar, eu prometo." A Sra. Patterson dispensou isso com um aceno. "Caleb, você vai se juntar a nós para o jantar?" "Espero. Tenho um assado que é grande demais só para os hóspedes." Durante uma refeição de carne assada, batatas e legumes que tinham o gosto do próprio conforto, Diana se viu relaxando pela primeira vez em semanas. Caleb contou histórias sobre seu rancho, sobre os cavalos que estava criando e os desafios de ganhar a vida com a terra. Ele falava com paixão e humor. Pintava imagens de uma vida que era dura, mas cheia de significado. "Você administra o rancho sozinho?" Diana perguntou, genuinamente curiosa. "Na maior parte do tempo. Tenho um ajudante que me auxilia durante as temporadas de muito trabalho. E meus pais moram em sua própria propriedade aqui perto. Eles estão envelhecendo, no entanto, e eu me vejo fazendo mais por eles com o passar do tempo." Caleb fez uma pausa e depois acrescentou: "Pode ser solitário às vezes, admito. O trabalho é bom, mas seria bom compartilhá-lo com alguém que o entendesse." Não havia artifício em suas palavras, nenhum significado oculto ou charme calculado. Ele estava simplesmente afirmando uma verdade, e Diana se viu respondendo com igual honestidade. "Eu pensei que queria algo diferente da vida na fronteira. Fui para St. Louis acreditando que a civilização e a cultura eram superiores ao que temos aqui, mas aprendi que o polimento pode esconder a podridão, e o refinamento não garante o caráter." Caleb encontrou seus olhos do outro lado da mesa. "O que aconteceu em St. Louis, se não se importa que eu pergunte?" Diana pousou o garfo.
Ela não havia planejado contar essa história a ninguém, certamente não a um cowboy que conhecera horas antes em um trem. Mas algo na presença firme de Caleb a fez querer se desabafar. Então ela lhe contou tudo. A traição de Frederick, seu confronto e a forma como a verdade foi distorcida em mentiras que destruíram sua reputação. Quando ela terminou, Caleb ficou quieto por um longo momento. Então ele disse: Nossa, Isman, você não fez nada de errado. Você sabe disso, não sabe? Saber e sentir são coisas diferentes, disse Diana suavemente. E não importa o que eu sei se todos os outros acreditam nas mentiras. Todos em St. Louis, talvez, mas Rawhide não é St. Louis. E as pessoas que realmente importam verão você por quem você é, não pelo que as fofocas afirmam. Diana gostaria de poder acreditar nele, mas ela havia lido a decepção no rosto de seu pai e a vergonha nas lágrimas de sua mãe. Minha família não vai ver as coisas dessa maneira. Então eles estão errados, disse Caleb simplesmente. E eventualmente eles perceberão isso. Naquela noite, deitada em uma cama limpa no hotel da Sra. Patterson, Diana pensou nas palavras de Caleb. Ela passara semanas aceitando a culpa por circunstâncias além de seu controle, internalizando uma vergonha que não era sua para carregar. Mas Caleb olhou para sua situação e viu injustiça em vez de escândalo. A perspectiva dele não apagou sua dor, mas ofereceu algo que ela não tinha se permitido sentir. Esperança de que talvez pudesse reconstruir uma vida que valesse a pena. O trem partiu ao amanhecer, e Diana e Caleb retomaram seus assentos juntos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A paisagem mudou das planícies do Kansas para as colinas do Colorado, e a conversa deles variou por tópicos sérios e leves. Caleb contou a ela sobre seus sonhos de expandir seu rancho, de criar cavalos que pudessem lidar com o terreno de Nevada com inteligência e resistência. Diana falou sobre seu amor pela leitura, sobre a pequena biblioteca de empréstimos em Rawhide que ela ajudou a organizar antes de partir para St. Louis. Você vai trabalhar com a biblioteca novamente quando voltar? Caleb perguntou. Diana não havia pensado tão longe. Não sei se serei bem-vinda. O escândalo pode ter chegado a Rawhide até agora. Se chegou, então você o enfrenta de cabeça erguida. Você não tem do que se envergonhar, Diana. Ele usou o nome dela pela primeira vez. E a familiaridade pareceu conquistada, não presunçosa. E para o que valer, acredito que Rawhide teria sorte em tê-la. O trem atravessou o Colorado e entrou em Utah. E a cada milha que passava, Diana sentia que estava mudando. Ou talvez não mudando, mas lembrando-se de quem ela era antes que a vergonha tentasse remodelá-la. Ela fora criada por pais da fronteira que valorizavam a força e a resiliência. Ela aprendeu a cavalgar antes de saber ler. Ajudou sua mãe a cuidar de peões de rancho feridos. E observou seu pai negociar acordos de gado com o tipo de honestidade direta que constrói confiança. Em algum lugar em sua busca por refinamento, ela havia perdido de vista esses valores. Mas sentada ao lado de Caleb, ouvindo-o falar sobre uma vida construída com trabalho duro e integridade, Diana se sentiu reconectada à mulher que queria ser. No terceiro dia de viagem, o trem cruzou para Nevada. A paisagem aqui era dura e bela. Deserto alto pontuado por cadeias de montanhas, planícies de artemísia que pareciam se estender para sempre. E um céu tão vasto que fazia Diana se sentir ao mesmo tempo insignificante e infinita. Este era o seu lar, com todas as suas arestas e terreno implacável. Ela tentara escapar dele, mas agora se sentia grata por estar voltando. Fale-me sobre Rawhide, disse Caleb enquanto observavam o deserto de Nevada passar. Eu conheço a cidade, mas quero ouvir o que ela significa para você. Diana considerou a pergunta. É pequena, talvez 500 pessoas em um dia movimentado. Temos uma rua principal com os estabelecimentos de sempre. Armazém geral, salão, hotel, igreja. Meu pai é dono de um rancho de gado a cerca de 3 milhas da cidade. Não é elegante ou sofisticado, mas é real. As pessoas dizem o que pensam, e sua palavra importa mais do que sua linhagem. Parece um bom lugar para se viver, disse Caleb. Corrigiu-se Diana. Acho que vou descobrir se pode ser novamente. O trem chegou a Carson City no final da tarde do quarto dia. A capital de Nevada era maior e mais estabelecida que Rawhide.
Tinha prédios substanciais e ruas pavimentadas que falavam de ambição e crescimento. Diana pegou sua mala de viagem e se preparou para desembarcar, sentindo um nó de ansiedade apertar em seu estômago. A partir dali, ela precisaria encontrar transporte para Rawhide. E então, enfrentaria sua família e o que quer que a esperasse lá. Caleb estava ao seu lado na plataforma, com a bolsa pendurada no ombro. Meu cavalo está no estábulo aqui, disse ele, mas eu poderia arranjar uma carroça para nos levar a Rawhide, se você quiser companhia na última parte da sua jornada. Diana olhou para ele, este cowboy que aparecera ao seu lado em um trem, quando ela mais precisava de bondade. Nos últimos 4 dias, ele se tornara algo que ela não esperava, um amigo. Mais do que isso, se fosse honesta consigo mesma. Ela se sentira atraída por ele de maneiras que não tinham nada a ver com solidão. E tudo a ver com o tipo de homem que ele era. Eu gostaria muito disso, disse ela, mas não quero atrasá-lo se você está ansioso para chegar em casa. Mas algumas horas não farão diferença, respondeu Caleb. Além disso, eu não seria muito cavalheiro se a deixasse fazer a viagem sozinha. Eles encontraram uma carroça de frete indo para Rawhide naquela tarde. Era dirigida por um homem mais velho chamado Pete, que conhecia Caleb, e ficou feliz em aceitar algumas moedas pela passagem. Diana e Caleb sentaram-se na parte de trás da carroça, entre caixotes de suprimentos. Observavam a paisagem familiar se desdobrar enquanto viajavam pela estrada de terra que ligava Carson City às cidades menores espalhadas pela região. À medida que se aproximavam de Rawhide, Diana sentiu sua ansiedade se intensificar. E se eles não me perdoarem? Ela perguntou em voz baixa. Caleb se virou para encará-la mais diretamente. Então você constrói uma nova vida de qualquer maneira. Diana, você é mais forte do que imagina. Você sobreviveu à traição e à calúnia. E está voltando para casa não porque foi derrotada, mas porque escolheu voltar. Isso exige coragem. Eu não me sinto corajosa. Sinto medo. Coragem não é a ausência de medo. É seguir em frente apesar dele. Caleb estendeu a mão e pegou a dela. Sua palma era quente e áspera contra a dela. Você não está sozinha nisso. Eu falei sério sobre Rawhide ter sorte em tê-la. E eu ficaria honrado em ajudá-la de qualquer maneira que puder. Diana olhou para as mãos unidas, sentindo o peso de sua sinceridade. Em 4 dias, este homem lhe mostrara mais cuidado genuíno do que Frederick conseguira em 4 meses de cortejo. Por que você está sendo tão gentil comigo? Caleb sorriu. Porque você merece gentileza. E porque desde o momento em que a vi naquele trem, eu soube que você era alguém especial. Alguém que valia a pena conhecer. A carroça entrou em Rawhide no momento em que o sol se punha. Pintava os prédios de madeira rústica em tons de ouro e âmbar. A cidade parecia exatamente como Diana se lembrava. Empoeirada e despretensiosa, com o tipo de charme envelhecido que vinha da sobrevivência, não do design. Ao passarem pelo armazém geral, Diana viu a senhora Chain varrendo a varanda. A mulher mais velha olhou para cima com surpresa e algo que poderia ser reconhecimento. Onde Pete deve te levar? Caleb perguntou. Diana deu as direções para o rancho de sua família. Seu coração batia mais forte a cada minuto que passava. Quando a carroça finalmente virou na longa entrada que levava à casa dos Thornton, ela viu seu pai parado na varanda. Seus braços estavam cruzados sobre o peito e sua expressão era indecifrável. Caleb ajudou Diana a descer da carroça, e ela ficou ali por um momento, reunindo coragem. Então, pegou sua mala de viagem e caminhou em direção à casa, em direção ao que a esperava. Seu pai, Douglas Thornton, era um homem alto com cabelos grisalhos. Tinha um rosto esculpido por anos de trabalho duro e decisões mais difíceis ainda. Ele olhou para Diana com olhos que não revelavam nada. E o silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Pai, disse Diana, sua voz mais firme do que ela se sentia. Estou em casa. Douglas assentiu lentamente. Estou vendo. Sua mãe está lá dentro. Ela vai querer saber que você chegou em segurança. Não foi uma recepção calorosa, mas também não foi uma rejeição. Diana subiu os degraus da varanda e, ao chegar à porta, seu pai disse: Diana. Ela se virou. Conversaremos amanhã. Hoje à noite, você descansa. Foi um adiamento, e Diana o aceitou com gratidão. Ela olhou para Caleb, que ainda estava de pé perto da carroça. Ele a observava com preocupação e encorajamento estampados no rosto. Ela lhe deu um pequeno aceno de agradecimento, e ele inclinou o chapéu antes de subir de volta na carroça.
Lá dentro, a casa cheirava a coisas familiares. Café, fumaça de lenha e o sabonete de lavanda que sua mãe fazia. Diana encontrou sua mãe, Dorothy, na cozinha. E quando a mulher mais velha viu sua filha, lágrimas escorreram por suas bochechas. Mamãe, disse Diana, e então foi envolvida nos braços de sua mãe. Foi abraçada com força, como se Dorothy pudesse protegê-la de todas as crueldades do mundo pela pura força do amor. Minha menina, sussurrou Dorothy. Minha doce menina. Sinto muito por tudo. Elas choraram juntas na cozinha, enquanto a luz se desvanecia lá fora. E pela primeira vez em semanas, Diana sentiu que tinha verdadeiramente voltado para casa. Na manhã seguinte, Diana acordou em seu quarto de infância com a luz do sol entrando pelas cortinas familiares. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo um vestido simples que falava de praticidade em vez de pretensão. E desceu para enfrentar seu pai. Douglas estava sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café. Ele gesticulou para que Diana se juntasse a ele. Sua mãe estava visivelmente ausente, provavelmente dando-lhes privacidade para uma conversa difícil. Recebi cartas de sua tia. Douglas começou sem rodeios. Ela me contou a versão dela dos acontecimentos e depois recebi relatos diferentes dos vizinhos dela. Eu não sou um tolo, Diana. Eu sei como a sociedade funciona, especialmente em cidades como St. Louis. Diana ergueu o queixo. Então você sabe que eu disse a verdade sobre Frederick Ashworth. Eu suspeitava. Mas suspeitar e saber são coisas diferentes, e eu precisava de tempo para investigar. Douglas tirou um pedaço de papel do bolso do colete. Escrevi para alguns associados de negócios no Missouri. Eles fizeram perguntas. Parece que Frederick Ashworth tem uma reputação exatamente pelo tipo de comportamento que você descreveu. Múltiplas mulheres, múltiplos escândalos, todos cuidadosamente encobertos pelo dinheiro e influência de seu pai. Diana sentiu a justificação e a raiva lutarem dentro de seu peito. Então por que você me mandou embora em vergonha? Por que me deixou acreditar que você achava que eu era a culpada? O rosto de Douglas se suavizou com arrependimento. Porque eu estava com raiva e envergonhado, e reagi mal. Sinto muito, Diana. Eu deveria ter acreditado em você desde o início. Eu deveria tê-la defendido em vez de duvidar de você. O pedido de desculpas significou mais do que Diana esperava. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão de seu pai. Eu te perdoo, pai. Sei que esta situação foi difícil para todos. O que importa agora é seguir em frente, disse Douglas. Você está em casa e é bem-vinda aqui pelo tempo que quiser ficar. Mas, Diana, espero que saiba que este rancho será seu um dia. Sua mãe e eu estamos envelhecendo e precisamos pensar no futuro. Se você quiser assumir as operações, aprender o lado comercial das coisas, ficarei feliz em ensiná-la. Diana nunca havia considerado administrar o rancho sozinha. Ela sempre presumiu que seria vendido quando seus pais não pudessem mais administrá-lo, ou talvez deixado para um dos sobrinhos de seu pai. A ideia de que poderia ser dela, que ela poderia construir uma vida aqui em seus próprios termos, parecia uma possibilidade se abrindo, onde antes só havia portas fechadas. Eu gostaria disso, disse ela. Eu gostaria muito disso. Nas semanas seguintes, Diana se dedicou a aprender todos os aspectos do rancho. Ela cavalgava com seu pai para verificar as cercas e as fontes de água. Aprendeu a manter os livros de contas, rastreando despesas e receitas, com a mesma atenção aos detalhes que sua mãe aplicava à administração da casa. Ela trabalhou ao lado dos peões durante a temporada de marcação do gado. Provou que seus meses em St. Louis não a haviam amolecido a ponto de não ser reconhecida. A cidade de Rawhide recebeu seu retorno com reações mistas. Algumas pessoas sussurravam por trás das mãos, tendo ouvido versões distorcidas do escândalo. Mas outras, como a senhora Chen no armazém geral e o reverendo Thompson na igreja, a receberam de volta com calor e sem julgamento. Diana manteve a cabeça erguida durante tudo isso. Lembrava-se das palavras de Caleb sobre a coragem ser o movimento apesar do medo. Ela pensou em Caleb com frequência durante aquelas primeiras semanas. Ele deixara uma impressão tão forte em apenas 4 dias. E Diana se pegava imaginando sobre seu rancho. Se ele estava lendo Shakespeare para seus cavalos ou criando os animais inteligentes que descrevera com tanta paixão. Ela pensou em procurá-lo, mas o orgulho e a incerteza a detiveram. Ele fora gentil com ela quando ela precisava de gentileza, mas isso não significava que ele sentia algo mais profundo.
Então, em uma tarde de sábado, enquanto Diana trabalhava no escritório do rancho revisando pedidos de suprimentos, ela ouviu o cavalo se aproximando. Ela olhou pela janela e viu Caleb cavalgando pela entrada em um belo cavalo baio. Ele trazia um segundo cavalo ao seu lado. O coração de Diana fez algo complicado em seu peito. Ela respirou fundo para se acalmar e saiu para cumprimentá-lo. Caleb, disse ela, protegendo os olhos do sol. Que surpresa! Ele desmontou com graça fácil e tirou o chapéu. Espero que seja uma surpresa bem-vinda. Eu pretendia visitar, mas queria lhe dar tempo para se acomodar. Como você está, Diana? Estou bem. Melhor do que eu esperava, na verdade. Diana gesticulou em direção à casa. Gostaria de entrar? Minha mãe ficaria feliz em lhe oferecer um refresco. Eu agradeceria, mas primeiro queria lhe mostrar algo. Caleb conduziu o segundo cavalo para a frente. Era uma égua cinza com olhos inteligentes e uma pelagem prateada salpicada. Esta é Luna. Ela é um dos cavalos que mencionei no trem, criada para resistência e temperamento. Pensei que talvez você gostasse de montá-la algum dia para ver o que acha do meu programa de criação. Diana se aproximou da égua lentamente, deixando Luna cheirar sua mão antes de acariciar o focinho macio. O cavalo era lindo, com linhas limpas e uma disposição calma que falava de um treinamento cuidadoso. Ela é adorável. Ela é sua se você a quiser, disse Caleb em voz baixa. Diana olhou para ele surpresa. Caleb, eu não poderia aceitar um presente assim. Não é um presente. Pense nisso como um empréstimo ou um investimento. Estou tentando construir uma reputação para meus cavalos e ter alguém como você montando um deles seria uma publicidade valiosa. Seus olhos estavam quentes de humor. Além disso, eu já a vi cavalgar. Você entende de cavalos e faria justiça a Luna. Era uma desculpa frágil e ambos sabiam disso. Mas Diana se viu sorrindo, apesar da impropriedade de aceitar tal gesto. Então, ficaria honrada em ajudar a promover seu programa de criação. Eles levaram os cavalos para o celeiro e Caleb ajudou Diana a acomodar Luna em uma baia com feno fresco e água. Enquanto trabalhavam lado a lado, Diana sentiu a mesma companhia confortável que haviam compartilhado no trem. Era fácil estar com Caleb, natural de uma forma que seu relacionamento com Frederick nunca fora. Com café e bolo de maçã na cozinha dos Thornton, Caleb encantou Dorothy com histórias sobre os dias de professora de sua mãe e sobre suas próprias dificuldades com a gramática latina quando menino. Douglas se juntou a eles e imediatamente envolveu Caleb em uma discussão sobre raças de gado e preços de mercado. Diana observou a interação com um calor crescente. Via como Caleb se encaixava naturalmente neste mundo, no mundo dela. Quando Caleb finalmente se preparou para partir, Diana o acompanhou até onde seu cavalo estava amarrado. O sol estava se pondo, pintando o deserto com aquelas cores ricas que pareciam únicas de Nevada. Obrigada pela égua, disse Diana, e pela visita. Significa mais do que você imagina. Caleb colocou o chapéu na cabeça, mas não montou imediatamente em seu cavalo. Em vez disso, ele se virou para Diana e disse, tenho pensado em você desde que nos separamos. Sei que passamos apenas alguns dias juntos, mas foram dias importantes para mim. Você é uma mulher notável, Diana Thornton, e eu gostaria muito de continuar a conhecê-la, se você permitir. A respiração de Diana ficou presa. Ela tinha esperança, mas não ousara supor que os sentimentos de Caleb pudessem espelhar seu próprio apego crescente. Eu também gostaria disso. Então, talvez eu pudesse visitá-la formalmente, levá-la para cavalgar ou para jantar na cidade. Cortejá-la da maneira que uma mulher merece ser cortejada, com respeito e intenção. Diana sentiu a felicidade florescer em seu peito como uma flor se abrindo para o sol. Sim, Caleb, eu gostaria muito disso. Ele sorriu então, aquela expressão genuína que a atraíra para ele no trem. Bom, voltarei no domingo, depois da missa, se for aceitável. É mais do que aceitável, é perfeito. Caleb montou em seu cavalo, mas fez uma pausa antes de partir. Diana, quero que saiba de uma coisa. O que aconteceu em St. Louis, as mentiras que as pessoas contaram sobre você, nada disso importa para mim, exceto como prova de sua força e caráter. Eu vejo quem você é e estou honrado por você estar me dando uma chance. Muito tempo depois que Caleb partiu, Diana ficou no quintal observando as estrelas surgirem no céu escuro. Pela primeira vez desde a traição de Frederick, ela sentiu algo mais forte do que vergonha ou medo.
Ela sentiu esperança, possibilidade e o começo de algo que poderia se tornar amor. Fiel à sua palavra, Caleb apareceu no domingo seguinte após os serviços da igreja. Ele usava roupas limpas e claramente havia se esforçado com sua aparência. Diana sentiu um arrepio de prazer ao pensar que ele queria causar uma boa impressão. Eles cavalgaram juntos em Luna e no cavalo baio de Caleb. Pegaram uma trilha que serpenteava pelas colinas a leste de Rawhide. A paisagem era dura, mas bela, toda de rocha vermelha e zimbros retorcidos, com vistas que se estendiam por milhas em todas as direções. Caleb mostrou a Diana seu rancho, que fazia fronteira com a propriedade dos Thornton ao norte. Sua casa era modesta, mas bem conservada. Uma estrutura simples que falava de praticidade em vez de pretensão. Os currais abrigavam uma dúzia de cavalos em vários estágios de treinamento. E Diana podia ver a atenção cuidadosa que Caleb dedicara ao seu programa de criação. Comecei com 2 éguas e um bom garanhão há 5 anos, explicou Caleb enquanto observavam os cavalos pastarem. Meu objetivo é desenvolver uma linhagem conhecida pela inteligência e firmeza em terrenos acidentados. O deserto é implacável e um cavalo ruim pode te matar. Mas um bom cavalo, um que pensa e se adapta, vale seu peso em ouro. Diana estudou os cavalos com um olho experiente. São animais lindos. Você deveria se orgulhar do que construiu aqui. Estou orgulhoso, mas também sou realista. Leva tempo para estabelecer uma reputação. E houve anos magros em que me perguntei se era tolo em perseguir este sonho. Caleb fez uma pausa e acrescentou. Ter alguém para compartilhar isso, no entanto, tornaria os anos difíceis mais fáceis. Eles conversaram por horas naquela tarde. Compartilharam histórias e sonhos, e o tipo de conversa honesta que constrói alicerces. Caleb contou a Diana sobre a perda de sua irmã mais nova para a escarlatina quando ele tinha 15 anos. Sobre como essa perda o fez apreciar a preciosidade da vida e da conexão. Diana contou a ele sobre suas lutas com as expectativas de seus pais, sobre se sentir presa entre o mundo da fronteira que conhecia e a sociedade refinada que achava que deveria querer. Você não precisa escolher um ou outro, disse Caleb enquanto estavam sentados em uma rocha plana com vista para um canyon. Você pode ser culta e ao mesmo tempo forte e prática. Essas coisas não são opostas, Diana. São apenas facetas diferentes de quem você é. Foi uma observação tão simples, mas ressoou em Diana de maneiras profundas. Ela passara tanto tempo tentando se encaixar em definições estreitas do que uma mulher deveria ser. Fosse a praticidade da fronteira de sua mãe ou o refinamento delicado da sociedade de St. Louis. Mas Caleb a via como inteira, complicada e completa. Com a chegada do verão, Caleb se tornou uma presença constante na vida de Diana. Ele vinha para os jantares de domingo no rancho dos Thornton, onde conquistou Dorothy com sua apreciação pela culinária dela, e envolvia Douglas em longas discussões sobre mercados de gado e direitos de água. Ele e Diana cavalgavam juntos várias vezes por semana, explorando trilhas e conversando sobre tudo e nada. Eles participaram da celebração do 4 de julho da cidade juntos, e Diana sentiu um orgulho feroz quando a égua de Caleb venceu a corrida de cavalos por 3 corpos de vantagem. As pessoas em Rawhide começaram a notar o namoro deles, e as opiniões eram mistas. Alguns aprovavam, vendo Caleb como um homem trabalhador com boas perspectivas. Outros sussurravam que Diana havia voltado para casa em desgraça e tinha sorte de alguém a cortejar. Diana aprendeu a ignorar as fofocas, concentrando-se no calor genuíno que sentia crescer entre ela e Caleb. Em agosto, Diana sabia que estava se apaixonando. Era diferente do que sentira por Frederick. Faltava aquela necessidade desesperada de aprovação e validação. Com Caleb, ela se sentia vista e valorizada por exatamente quem era. Ele não tentava mudá-la ou moldá-la em algum ideal. Ele simplesmente apreciava sua inteligência, sua força e sua capacidade de alegria. Numa noite no final de agosto, Caleb convidou Diana para jantar em seu rancho. Ele havia sido misteriosamente secreto sobre seus planos, e Diana chegou para encontrar uma mesa posta do lado de fora, sob as estrelas, com velas piscando na brisa do deserto. Isso é lindo, disse Diana, olhando para o arranjo simples, mas atencioso. Eu queria fazer algo especial, respondeu Caleb, puxando uma cadeira para ela. Você passou por tanta coisa, Diana, e eu queria criar um momento que fosse apenas sobre nós.
sobre essa coisa que está crescendo entre nós. O jantar foi simples. Pão, queijo, frango assado frio e vegetais frescos da horta de Caleb. Mas tinha o gosto de possibilidade, de um futuro que Diana não ousara imaginar meses antes, quando fugia de Saint Louis em vergonha. Depois que comeram, Caleb pegou a mão de Diana e a levou ao curral. Lá, seus cavalos se destacavam como silhuetas contra o céu escuro. Tenho pensado no que quero da vida. Ele começou. Tenho este rancho, estes cavalos e um trabalho que amo. Mas tudo isso parece incompleto sem alguém para compartilhar. Não qualquer pessoa, no entanto. Você, Diana. Eu quero compartilhar minha vida com você. O coração de Diana batia tão forte que ela pensou que Caleb certamente poderia ouvi-lo. Caleb, espere. Deixe-me terminar, disse ele, apertando sua mão gentilmente. Sei que estamos namorando há apenas alguns meses, e sei que você foi ferida por alguém que não merecia sua confiança. Não estou pedindo uma resposta esta noite. Estou apenas pedindo que você considere um futuro onde construímos algo juntos. Uma vida onde sua força e meus sonhos se combinam em algo que nenhum de nós poderia criar sozinho. Diana olhou para este homem que aparecera ao seu lado em um trem quando ela mais precisava de esperança, que vira além do escândalo e da vergonha para a mulher por baixo. Eu não preciso de tempo para considerar, disse ela suavemente. Estou me apaixonando por você desde aquele primeiro dia no trem. Quando você perguntou se o assento estava ocupado e me olhou como se eu fosse uma pessoa que valesse a pena conhecer. A expressão de Caleb se transformou em algo incandescente. Isso significa? Significa sim, disse Diana. Sim para um futuro juntos. Sim para construir algo que nenhum de nós poderia criar sozinho. Sim para tudo o que você está oferecendo. Caleb a puxou para seus braços então, e eles ficaram juntos sob o vasto céu de Nevada. Abraçaram-se como se pudessem ancorar um ao outro contra qualquer tempestade. Quando ele a beijou, foi terno, apaixonado e cheio de promessas. Eu te amo, Diana Thornton. Caleb sussurrou contra seu cabelo. Vou passar o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa. Eu também te amo, respondeu Diana, e já sei que fiz a escolha certa. Você me ajudou a me encontrar novamente quando pensei que estava perdida. Eles se casaram em outubro, em uma pequena cerimônia na igreja de Rawhide, com suas famílias e amigos próximos presentes. Diana usava um vestido que sua mãe havia feito, simples, mas elegante, e carregava flores silvestres que Caleb havia colhido naquela manhã. Enquanto caminhava pelo corredor em direção a ele, ela não sentiu vergonha nem arrependimento. Apenas uma profunda gratidão por uma viagem de trem e um cowboy gentil a terem levado a este momento. O reverendo Thompson realizou a cerimônia. Falou sobre parceria, respeito e o tipo de amor que resiste às tempestades. Quando Caleb e Diana trocaram os votos, suas vozes eram firmes e seguras. Esta não era uma união construída sobre expectativas sociais ou pressão familiar. Foi construída sobre respeito mútuo, afeto genuíno e uma visão compartilhada para o futuro. Eles combinaram seus ranchos, criando uma operação maior que se concentrava tanto na criação de gado quanto de cavalos. Diana provou ter uma mente brilhante para os negócios. Desenvolveu relacionamentos com compradores em toda Nevada e Califórnia. Os cavalos de Caleb ganharam reputação de qualidade e confiabilidade. E em 2 anos, eles tinham uma lista de espera de clientes que procuravam animais do programa de criação Xavier. Mas o sucesso deles era medido em mais do que termos financeiros. Eles construíram um lar juntos, literal e figurativamente. Expandiram a casa original de Caleb, adicionando cômodos e toques que refletiam ambas as suas personalidades. Prateleiras para os livros de Diana, uma grande cozinha onde podiam cozinhar juntos, e uma varanda onde se sentavam à noite observando o pôr do sol pintar o deserto com cores impossíveis. Seu primeiro filho nasceu na primavera de 1889. Um menino que eles chamaram de Carson Douglas Xavier, homenageando tanto a cidade onde sua jornada de trem terminou, quanto o pai de Diana. Caleb era um pai dedicado. Carregava Carson pelo rancho e falava com ele sobre cavalos e gado como se o bebê pudesse entender. Diana os observava juntos e sentia seu coração se expandir com um amor que não sabia ser possível. Quando Carson tinha 2 anos, eles deram as boas-vindas a uma filha, Margaret Dorothy Xavier, chamada Maggie. Ela tinha o cabelo escuro de Diana e o temperamento firme de Caleb.
E desde o momento em que pôde andar, ela seguia seu pai pelo rancho como uma sombra devotada. A vida não era sem desafios. Houve secas que testaram seus recursos hídricos e invernos que foram mais difíceis do que o esperado. Os pais de Diana envelheceram e, eventualmente, Douglas entregou a gestão completa do rancho Thornton a Diana e Caleb. Dorothy faleceu durante o sono em 1892 e Douglas a seguiu 6 meses depois. Morreu do que todos sabiam ser um coração partido. Através de todos os altos e baixos, Diana e Caleb enfrentaram a vida juntos. Eles tomavam decisões como parceiros, valorizavam as opiniões um do outro, e nunca deixaram que o ressentimento ou queixas não ditas envenenassem seu relacionamento. Eles aprenderam, ambos, que a honestidade e a comunicação eram os alicerces do amor duradouro. Numa noite de outono de 1895, Diana e Caleb sentaram-se na varanda observando Carson e Maggie brincarem no quintal. Carson, agora com 6 anos, tentava ensinar sua irmã de 4 anos a laçar postes de cerca. Com sucesso limitado e muitas risadas. Lá dentro, o jantar estava cozinhando e a casa cheirava a pão fresco e vegetais assados. Você já pensou em St. Louis? Caleb perguntou, passando o braço pelos ombros de Diana. Diana se inclinou em seu calor, considerando a pergunta. Às vezes, mas não com arrependimento ou tristeza. O que aconteceu lá me trouxe para casa, e me trouxe para você. Se Frederick tivesse sido um homem honesto, se o escândalo nunca tivesse ocorrido, eu poderia tê-lo desposado. E passado minha vida em uma gaiola dourada sem nunca saber o que uma parceria real poderia ser. Então você está dizendo que eu devo a Frederick Ashworth uma dívida de gratidão? Caleb perguntou com humor gentil. Diana riu. Estou dizendo que às vezes os piores momentos de nossas vidas levam aos melhores resultados. Eu estava voltando para casa em vergonha, convencida de que minha vida estava arruinada. E então um cowboy comprou uma passagem e sentou-se ao meu lado. E tudo mudou. Caleb deu um beijo em sua têmpora. Aquele cowboy era o homem mais sortudo do mundo. Ele só não sabia disso até que uma mulher linda, complicada e brilhante o deixou entrar em sua vida. Eles ficaram em silêncio confortável, observando seus filhos brincarem e o sol pintar o céu em tons de laranja e ouro. Em algum lugar à distância, um coiote uivou, e os cavalos no curral responderam com relinchos suaves. Esta era a vida deles, imperfeita, bela e inteiramente sua. Nos anos que se seguiram, o rancho de Diana e Caleb se tornou uma das operações mais bem-sucedidas da região. Seus cavalos eram conhecidos em toda Nevada e Califórnia por sua inteligência e confiabilidade. Seu gado alcançava os melhores preços no mercado. Mas mais importante, sua casa ficou conhecida como um lugar de calor e acolhimento. A mãe de Caleb, que o ensinara a amar poesia e a apreciar a educação, passou seus últimos anos morando com eles. Ela se deliciava com seus netos e ajudava Diana a estabelecer uma biblioteca adequada em Rawhide. Juntas, elas criaram uma coleção de empréstimos que servia a toda a comunidade. Levavam livros e conhecimento para famílias em toda a região. Diana também trabalhou com a igreja para estabelecer um programa para jovens mulheres. Oferecia-lhes educação tanto em habilidades práticas da fronteira quanto em assuntos acadêmicos. Ela se lembrava de como se sentira dividida entre dois mundos e queria ajudar a próxima geração a entender que eles poderiam abraçar todos os aspectos de si mesmos sem ter que escolher. Quando Carson completou 16 anos, ele expressou interesse em ir para a Universidade de Nevada em Reno. Queria estudar agricultura e zootecnia. Diana e Caleb apoiaram sua ambição, orgulhosos de que seu filho quisesse construir sobre o que eles haviam criado. Maggie, por sua vez, mostrou um talento para matemática e negócios. Isso sugeria que ela seria a pessoa a expandir suas operações em novas direções. Em 1902, Caleb surpreendeu Diana com uma viagem a São Francisco. Foi a primeira vez que eles deixaram o rancho por mais de um dia ou 2 desde o casamento. E Diana sentiu um arrepio de nervosismo ao embarcarem no trem em Carson City. Você está preocupada? Caleb perguntou, pegando sua mão enquanto o trem se movia com um solavanco. Diana olhou para ele, este homem que a conhecia tão completamente. Um pouco. A última vez que fiz uma viagem de trem significativa, eu estava fugindo de tudo. E desta vez você está correndo em direção a algo novo com alguém que a ama. Isso faz toda a diferença.
São Francisco era avassaladora e emocionante. Uma cidade de colinas, cultura e possibilidades. Eles foram à ópera, visitaram museus e comeram em restaurantes que serviam comida de todo o mundo. Mas os momentos favoritos de Diana eram os tranquilos. Caminhando de mãos dadas com Caleb ao longo do embarcadero, conversando sobre seus filhos, seus sonhos e a vida que haviam construído juntos. Em sua última noite na cidade, enquanto observavam o sol se pôr sobre o Oceano Pacífico, Caleb disse: "Obrigado por fazer esta jornada comigo, Diana. Não apenas esta viagem, mas tudo. Tudo o que construímos e tudo o que nos tornamos." Diana se virou para encará-lo, este cowboy que escolhera sentar-se ao seu lado quando ela estava em seu ponto mais baixo. "Eu é que deveria estar agradecendo a você. Você me viu quando eu era invisível, me valorizou quando me senti inútil, e me amou quando eu não achava que era capaz de ser amada novamente. Você sempre foi capaz de ser amada", disse Caleb suavemente. "Você só precisava de alguém digno de oferecer esse amor." Eles voltaram para Rawhide renovados e reconectados, prontos para enfrentar o que quer que o futuro trouxesse. E o futuro trouxe tanto alegrias quanto tristezas, como a vida sempre faz. Eles enfrentaram crises econômicas e perdas pessoais. Celebraram os sucessos de seus filhos e os apoiaram nos fracassos. Eles envelheceram juntos, seus corpos mostrando o desgaste de anos de trabalho físico pesado. Mas seu amor se aprofundava a cada estação que passava. Em 1910, Carson se casou com uma professora de Reno, uma mulher inteligente chamada Elizabeth, que compartilhava sua paixão por técnicas de criação progressistas. Eles se estabeleceram em uma parte do rancho Xavier, construindo uma casa à vista da casa de Caleb e Diana. 2 anos depois, Maggie se casou com um banqueiro de Carson City, um homem prático chamado Robert, que apreciava sua mente afiada e perspicácia para os negócios. Eles moravam na cidade, mas visitavam com frequência. Traziam seus próprios filhos para correrem soltos no rancho onde sua mãe havia crescido. Caleb e Diana se tornaram avós várias vezes e abraçaram este novo papel com entusiasmo. Caleb ensinou seus netos a cavalgar e a apreciar um bom cavalo. Diana lia para eles da extensa biblioteca que ela e a mãe de Caleb haviam construído. Apresentava-os a Shakespeare, Dickens e Mark Twain. Em seu 25º aniversário de casamento, seus filhos organizaram uma celebração que reuniu amigos e familiares de toda a região. Enquanto Diana olhava ao redor da sala para os rostos reunidos, para a vida que ela e Caleb haviam criado através do amor, determinação e respeito mútuo, ela sentiu uma gratidão avassaladora. Naquela noite, depois que os convidados partiram e eles estavam sozinhos em seu quarto, Caleb pegou a mão de Diana e disse: "Há 25 anos, comprei uma passagem de trem e sentei-me ao lado da mulher mais notável que já vi. Ela parecia triste e perdida, e eu queria oferecer-lhe gentileza. Eu não tinha ideia de que aquele simples gesto levaria a isto. Uma vida tão plena e rica que às vezes não consigo acreditar na minha sorte." Diana sorriu, lembrando-se daquela versão mais jovem de si mesma que acreditava que sua vida havia acabado. "Eu estava voltando para casa em vergonha, convencida de que não tinha mais nada a oferecer ao mundo. E então você apareceu e me mostrou que, às vezes, nossos maiores fracassos levam às nossas mais profundas sucessos." "Você nunca foi um fracasso", disse Caleb com firmeza. "Você era uma mulher de integridade que se recusou a comprometer seus valores, mesmo quando isso lhe custou caro. Isso é coragem, Diana, e é uma das muitas razões pelas quais me apaixonei por você." Eles passaram 25 anos construindo um casamento baseado em honestidade, respeito e afeto genuíno. Enfrentaram desafios juntos e celebraram triunfos como parceiros. Criaram uma família e um legado que se estenderia muito além de suas próprias vidas. Enquanto se preparavam para dormir naquela noite, Diana viu o reflexo deles no espelho. Duas pessoas no final dos seus 40 anos, mostrando as linhas e os cabelos grisalhos que vêm com a idade, mas com olhos que ainda brilhavam quando se olhavam. Era assim que o amor verdadeiro se parecia, ela pensou. Não a perfeição polida dos casamentos da sociedade ou a paixão desesperada da juventude, mas a conexão profunda e duradoura que vinha de se escolherem todos os dias. Os anos continuaram a passar, trazendo mudanças grandes e pequenas. O automóvel começou a substituir os cavalos e a eletricidade chegou a Rawhide em 1915. O mundo parecia estar acelerando,
correndo em direção a um futuro que às vezes parecia estranho para aqueles que haviam construído suas vidas em tempos mais simples. Mas no Rancho Xavier, algumas coisas permaneceram constantes. O deserto ainda se estendia até o horizonte em todas as direções. Os cavalos ainda pastavam nos currais, descendentes dos animais que Caleb havia criado com tanto cuidado. E todas as noites, Caleb e Diana ainda se sentavam na varanda, observando o pôr do sol e conversando sobre o dia. Quando os Estados Unidos entraram na Grande Guerra em 1917, Carson se alistou apesar dos protestos de seu pai. Foi um tempo difícil para a família, esperando por cartas da França e rezando por seu retorno seguro. Quando Carson finalmente voltou para casa em 1919, ele estava mudado pelo que vira. Mas o rancho e sua família o ajudaram a se curar, dando-lhe propósito e conexão quando ele mais precisava. Através de tudo isso, Diana e Caleb se apoiaram, dando força quando o outro vacilava e celebrando quando as coisas iam bem. Há muito tempo eles haviam parado de pensar em si mesmos como indivíduos separados. Eles eram uma parceria, uma unidade, duas pessoas que se tornaram algo maior do que a soma de suas partes. Em 1923, enquanto se aproximavam de seu 35º aniversário de casamento, a saúde de Caleb começou a declinar. Ele passara a vida inteira fazendo trabalho físico pesado, e seu corpo finalmente exigia descanso. Diana o observava lutar com essa nova limitação. Este homem que sempre fora tão capaz e forte, agora precisando de ajuda com tarefas que antes eram fáceis. "Estou me tornando inútil", disse Caleb uma noite, enquanto Diana o ajudava a se deitar. "Você está se tornando humano", corrigiu Diana gentilmente. "E você conquistou o direito de descansar, Caleb. Você trabalhou duro por quase 60 anos. Deixe nossos filhos assumirem o trabalho pesado agora." Caleb a puxou para sentar-se ao seu lado na cama. "Eu me preocupo em deixá-la, Diana. Sobre o que acontecerá quando eu me for." Diana sentiu lágrimas arderem em seus olhos, mas manteve a voz firme. "Você não vai a lugar nenhum por um bom tempo ainda, Caleb Xavier. Ainda temos anos de pôres do sol para assistir juntos, netos para mimar e vida para aproveitar." E eles tiveram esses anos preciosos, onde passaram mais tempo sentados na varanda e menos tempo trabalhando no rancho. Eles viram seus netos crescerem, participaram de casamentos e batizados e desfrutaram dos ritmos mais calmos da idade. Caleb faleceu pacificamente durante o sono na primavera de 1928, aos 67 anos. Diana estava deitada ao seu lado quando aconteceu, e ela soube no momento em que seu espírito partiu, pois sentiu como uma ausência física. Ela o abraçou por um longo tempo, este homem que mudara sua vida com um simples gesto de bondade em um trem, 41 anos antes. O funeral contou com a presença de centenas de pessoas, um testemunho do impacto que Caleb tivera em sua comunidade. Pessoa após pessoa contava histórias de sua generosidade, sua integridade e seu compromisso inabalável em fazer o que era certo. Diana ficou ao lado de seus filhos e netos, aceitando condolências. E sabendo que, embora seu coração estivesse partido, ela fora abençoada além da medida por compartilhar sua vida com tal homem. Nos meses seguintes à morte de Caleb, Diana lutou com sua ausência. Tudo a lembrava dele. Os cavalos no curral, os livros de poesia em suas prateleiras, a varanda onde se sentaram juntos por quase 4 décadas. Mas, lentamente, ela encontrou maneiras de honrar sua memória, continuando o trabalho que haviam começado juntos. Ela se dedicou às operações do rancho, trabalhando ao lado de Carson para garantir que o programa de criação de Caleb continuasse com o mesmo cuidado e atenção que ele dedicara. Ela expandiu a biblioteca em Rawhide, adicionando novos livros e estabelecendo um fundo de bolsas de estudo para ajudar jovens a buscarem educação. Ela passava tempo com seus netos, contando-lhes histórias sobre o avô e garantindo que eles entendessem os valores pelos quais ele vivera. Diana viveu mais 15 anos após a morte de Caleb, permanecendo ativa e engajada até o fim. Ela viu seus bisnetos nascerem, testemunhou o rancho continuar a prosperar e manteve o legado que ela e Caleb haviam construído juntos. Quando Diana faleceu em 1943, aos 77 anos, sua família encontrou uma carta que ela havia escrito. Eram instruções para serem abertas após sua morte. Nela, ela recontava a história de voltar para casa em vergonha em um trem.
do cowboy que comprara uma passagem e sentara-se ao seu lado, e da vida extraordinária que eles construíram juntos. Eu estava no meu ponto mais baixo, ela escreveu, convencida de que minha vida havia acabado, que eu não tinha mais nada a oferecer. Mas Caleb viu algo em mim que eu não conseguia ver em mim mesma. Ele ofereceu bondade sem julgamento, respeito sem condições e, eventualmente, amor sem reservas. Ele me ensinou que nossos piores momentos podem levar às nossas maiores bênçãos, que a vergonha não é o destino e que o amor verdadeiro é construído sobre parceria e respeito mútuo. Passei 40 anos casada com ele e outros 15 mantendo sua memória viva, e não mudaria um único momento. Minha vida foi extraordinária não pelo que conquistei, mas por com quem a compartilhei. A carta foi lida em seu funeral, e não havia um olho seco entre os amigos e familiares reunidos. Diana Thornton Xavier foi enterrada ao lado de seu marido no cemitério de Rawhide, sob uma pedra simples que dizia: Amada esposa, mãe, avó. Ela nos ensinou que o amor transforma tudo. O rancho continuou a operar por mais 2 gerações, administrado pelos filhos de Carson e depois pelos filhos deles. Os cavalos criados lá mantiveram sua reputação de qualidade e inteligência. Prova viva da visão de Caleb e da perspicácia de Diana para os negócios. A biblioteca em Rawhide foi eventualmente renomeada para Biblioteca Memorial Xavier. E o fundo de bolsas que Diana estabeleceu enviou dezenas de jovens para a faculdade. Mas talvez o legado mais duradouro tenha sido a própria história. O conto de uma mulher voltando para casa em vergonha e o cowboy que escolheu sentar-se ao seu lado, que viu além do escândalo para a pessoa por baixo e que lhe ofereceu não apenas amor, mas uma segunda chance na vida. Tornou-se uma lenda familiar, passada de geração em geração. Um lembrete de que a bondade importa, que o julgamento pode estar errado e que o amor verdadeiro tem o poder de transformar tudo. A neta de Carson acabou escrevendo um livro sobre Diana e Caleb, baseado em cartas de família e nos próprios relatos escritos de Diana. Tornou-se um best-seller regional, inspirando leitores com sua mensagem de resiliência, redenção e o poder transformador do amor. O próprio rancho Xavier foi eventualmente vendido quando o último dos descendentes diretos se mudou de Nevada. Mas a casa onde Diana e Caleb viveram foi preservada como um local histórico. Os visitantes podiam caminhar pelos cômodos onde criaram sua família, sentar-se na varanda onde assistiram a milhares de pôres do sol juntos, e ler as cartas e diários que documentaram sua parceria extraordinária. E às vezes, em noites tranquilas, quando o vento do deserto soprava na direção certa, as pessoas afirmavam que podiam sentir a presença daquelas 2 almas. A mulher que encontrara sua força novamente e o cowboy que a ajudara a descobri-la. Eles haviam construído algo que transcendia suas próprias vidas. Um legado de amor e respeito que continuou a inspirar muito depois de terem partido. A história deles começou com uma escolha simples: comprar uma passagem e sentar-se ao lado de alguém que precisava de gentileza. Continuou através de anos de parceria, apoio mútuo e amor crescente. E terminou com 2 vidas plenamente vividas. 2 pessoas que encontraram uma na outra exatamente o que precisavam para se tornarem suas melhores versões. De vergonha e escândalo a amor e legado, a jornada de Diana Thornton Xavier foi a prova de que nossos momentos mais baixos não nos definem. O que nos define é o que escolhemos fazer a seguir, quem escolhemos nos tornar. E se temos a coragem de aceitar o amor quando ele aparece ao nosso lado na jornada da vida. O trem que levou Diana para a casa de St. Louis, naquela primavera de 1888, era apenas transporte. Um meio de ir de um lugar para outro. Mas se tornou o cenário para algo transformador. Um encontro que mudou 2 vidas e criou um legado que duraria por gerações. Porque Caleb Xavier escolheu sentar-se ao lado de uma mulher de aparência triste e oferecer-lhe gentileza sem julgamento. Porque Diana Thornton escolheu aceitar essa gentileza e eventualmente confiar novamente. Porque 2 pessoas reconheceram uma na outra a possibilidade de algo extraordinário. No final, era sobre isso que a história deles tratava. Possibilidade, transformação e o poder redentor do amor oferecido livremente e aceito com coragem. Foi uma história que começou em um trem em 1888
e continuou por mais de um século, através de filhos, netos e bisnetos que levaram adiante os valores pelos quais Diana e Caleb viveram. E em algum lugar no deserto de Nevada, em terras que ainda levam o nome Xavier, o vento ainda sussurra através da Artemísia. Cavalos ainda pastam à distância, e o sol ainda se põe em cores impossíveis sobre o horizonte. O mundo mudou além do reconhecimento desde os dias da fronteira em que Diana e Caleb viveram, mas algumas coisas permanecem constantes. A terra perdura, o amor transforma, e às vezes a pior jornada leva ao melhor destino. A história deles terminou como começou, com duas pessoas juntas, enfrentando o que viesse a seguir como parceiros. A vergonha de Diana fora transformada em força, seu isolamento em conexão e seu desespero em alegria. A bondade de Caleb fora recompensada com uma parceria que enriqueceu todos os aspectos de sua vida, dando propósito ao seu trabalho e significado aos seus dias. Não foi uma história perfeita, porque a vida nunca é perfeita. Eles tiveram lutas e contratempos, perdas e decepções, mas enfrentaram tudo juntos. E isso fez toda a diferença. Ao se escolherem dia após dia, ano após ano, por mais de 4 décadas, eles provaram que o amor verdadeiro não se trata de grandes gestos ou drama apaixonado. Trata-se de estar presente, de comparecer e de escolher a parceria em vez do orgulho. O legado que eles deixaram não estava apenas no rancho que construíram, nos cavalos que criaram ou nos filhos que educaram. Estava no exemplo que deram de como era uma parceria real. Respeito mútuo, comunicação honesta, sonhos compartilhados e apoio inabalável. Eles mostraram a todos que os conheceram que o amor podia ser transformador, que segundas chances eram possíveis, e que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm de nossa disposição de sermos vulneráveis e confiarmos novamente após a traição. Diana Thornton embarcou naquele trem em vergonha, acreditando que sua vida havia acabado. Caleb Xavier comprou uma passagem procurando nada mais do que um assento para sua jornada de volta para casa. Mas o destino, o acaso ou a providência os uniu exatamente no momento em que ambos precisavam do que o outro tinha a oferecer. E daquele simples começo, eles construíram algo extraordinário, uma história de amor que durou décadas, uma família que levou adiante seus valores, e um legado que lembrou às gerações futuras que nossos momentos mais sombrios podem levar aos nossos futuros mais brilhantes. A história deles estava completa, plenamente vivida e plenamente amada. Daquele primeiro encontro no trem ao seu local de descanso final, lado a lado, no cemitério de Rawhide. Foi uma história de redenção e transformação. De encontrar um lar não em um lugar, mas em outra pessoa. De aprender que o amor não é sobre perfeição, mas sobre aceitação, parceria e escolher um ao outro todos os dias. E assim a história termina onde começou. Com um trem, um cowboy, uma mulher precisando de gentileza e a vida extraordinária que eles construíram juntos a partir daquele único momento de conexão. Foi uma vida bem vivida, um amor bem merecido e um legado que perduraria muito além de seus anos. Eles provaram que a vergonha não é o destino, que a gentileza muda tudo. E que o amor verdadeiro, aquele que dura, é construído sobre uma base de respeito, confiança e parceria inabalável. O sol se pôs em suas vidas como se pôs em milhares de noites que eles assistiram juntos de sua varanda. Belo, inevitável e perfeito em sua conclusão. Sua história foi contada, seu legado estabelecido e seu amor provado ser do tipo que transcende o tempo, inspirando todos que a ouvem a acreditar em segundas chances, no poder da gentileza e na possibilidade transformadora de escolher o amor em vez do julgamento. A história de Diana e Caleb Xavier estava completa, fechada com a satisfação de vidas plenamente vividas e amor plenamente realizado. Da vergonha à redenção, do desespero à alegria, do isolamento à família, eles viajaram juntos. E essa jornada fez toda a diferença.